Fala, meus birochinhos, beleza? É com grande prazer que hoje eu entrevisto a professora doutora Daniela Rosado. Ela, que é formada em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, é mestra pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutora pela Universidade São Judas Tadeu. Atualmente, ela é contratada como diretora de esportes do Viçosa Clube e também funcionária efetiva da Divisão de Esporte e Lazer da UFV. Local esse onde ela concebeu o Programa de Esporte e Lazer da UFV, o PELU. Não bastando isso tudo, ela também é professora universitária da rede privada de ensino desde 2010 e criadora de conteúdo para o canal Eficiência. Então agora, bora entender um pouco mais de como começou essa história profissional. E aí, Dani, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem com sua família também, ainda mais num momento como esse. Por aqui tá tudo bem também. Dani, eu já contei um pouco, né, do que você faz profissionalmente hoje, um pouco da sua trajetória profissional. E agora eu gostaria de introduzir um pouquinho mais no papo, né, que a gente vai bater, mais voltado para o canal. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, quando criança, quando adolescente, como é que era a sua interação com a prática de atividade física? Você era muito ativa? Quero entender um pouquinho mais sobre como era a Dani criança. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no canal com você. Fico muito feliz. Eu espero que o seu canal deslanche, né? Que o Mets, acertei? Acertou. Dê tudo certo com ele. E eu acho que quanto mais canais para profissionais de educação física, melhor, né? Sobre a minha infância, olha, a minha infância foi muito, muito feliz. E foi muito ligada à atividade física e práticas corporais, né? Eu sempre brinquei na rua, né? Talvez as crianças de hoje não tenham essa dimensão. Eu brincava na rua, de fato. Brinquei muito na universidade, sempre pratiquei esporte. E até eu conheci o Viçosa Clube, né? Eu ainda não tinha descoberto qual era o meu local, assim, sabe? O esporte me trouxe a minha identidade. Eu encontrei a minha identidade dentro do esporte. Então, depois de praticar muito esporte na rua, na escola, eu praticava todos os esportes. A fominha era eu. Eu era a fominha de todos os esportes. Eu fazia atletismo, handebol, futebol, jogava tudo no Geves, na Equipidas, que era um campeonato do Equipe, que é o colégio que eu estudava aqui, no Colune também. Então, eu sempre fui fominha. E quando eu fui chamada para jogar um campeonato em 98, né, no Viçosa Clube, lá eu descobri minhas amizades, lá eu descobri minha vida. Até hoje, meu vínculo é muito forte. Então, o esporte trouxe para mim a minha maior identidade, que são as minhas amizades, minhas relações. Então, o esporte para mim foi muito presente, né? E lazer, muito, muito, muito presente. Entendi. Então você era bem espoleta, né? Muito legal isso. E Muito. assim, como você falou, você brincava na rua, você tinha uma vivência, né, corporal que as pessoas hoje em dia elas não têm tanto. Como é que foi essa coisa de viver o esporte, atividade física, a prática corporal numa cidade do interior, né? Às vezes brincar em canto de roça, essas coisas assim. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre isso. Eu acho que a principal diferença, Túlio, e que eu fico muito triste do meu filho não poder vivenciar. Eu tenho um filho de 3 anos e ele não vai vivenciar o que eu vivenciei, né? O bom de morar numa cidade do interior é que você tem essas práticas na rua, né? Ah, vamos brincar na rua agora, todo mundo vai. E aí você participa daquelas brincadeiras que são tradicionais, né? Que fazem parte da cultura brasileira. Só que, em contrapartida, você que veio de uma cidade grande, né? Você é de BH, você tem perspectivas para ser atleta, né? Nós que somos do interior, nós não temos essa perspectiva tão grande, porque a gente não sabe que caminho traçar. Porque aqui você não tem um clube que desponta atleta, você não tem isso, né? Por exemplo, eu gosto muito de futsal e gosto muito de vôlei. Então, e na época que eu jogava vôlei, né, surgiu o líbero, que é a única que eu posso, porque eu sou bem baixinha, né? Mas eu não tinha perspectiva de como eu poderia me profissionalizar nisso, porque aqui no interior não tem isso. Então, acho que a grande diferença é essa. O interior te traz essa coisa de práticas e de vivências tradicionais que talvez a cidade grande não te dê. Né? Falei igual do interior mesmo, cidade grande. Que uma grande capital não traga.
Mas, em contrapartida, a capital ela te dá uma perspectiva melhor de se tornar um atleta, né? Que a gente não tem. Entendi. Você tem todo esse know-how, esse conhecimento sobre as coisas, né? E essa consciência. E aí eu queria entender como é que foi que a educação física ela surgiu para você como uma carreira, né? Porque muitas vezes a gente brinca, a gente se diverte, a gente faz isso, mas a gente não tem ambição profissional. Então, como é que foi esse estalo para você de agora não é mais brincadeira, agora pode ser uma profissão? Bom, na verdade, eu saí da equipe, que é onde eu praticava mesmo, assim, que eu comecei a lidar com o esporte de uma forma mais forte, né? Eu estudei no Coeducar, que tinha mais essa questão da arte, do lazer, o que me ajudou, então eu tive várias perspectivas de esporte, e depois eu fui para o Colune. O Colune é um colégio federal de Viçosa, gente, que ele é extremamente exigente na parte conteudista, né? É um colégio referência. Então, no Colune, o foco não era esse, entende? Mas o negócio foi pro Viçosa Clube, entendeu? Por quê? Porque eu era uma menina que eu não morava em casa, eu morava no clube e dormia em casa, entendeu? Então, essa é a grande questão. Então, todo mundo olhava para mim e falava assim, Dani, você vai fazer educação física, não tem jeito, é seu amor, é seu esporte. Só que eu nunca tinha pensado em ser professora. Eu nunca pensei. Porque professor requer paciência. E é uma coisa que eu não tinha tanto. Hoje eu tenho muita, mas antes eu não tinha. E quando eu fui fazer vestibular, eu fiquei em dúvida de algumas coisas que tem nada a ver, né, gente? Eu, primeiro, arquitetura, que eu gosto muito dessa coisa, você vai ver até pelo meu escritório que foi eu que construí, é, educação física e agronegócio. Eu não sei de onde que eu tirei agronegócio, não tinha nada a ver. Mas quando eu fui fazer essa minha escolha, eu pensava assim, o que, que me deixa feliz? O que, que eu vou olhar para frente e vou falar assim, eu vou acordar feliz para trabalhar, né? Porque quem sai do Colune, que é esse colégio, 70% faz medicina, gente. Aí, ou faz engenharia, né? Por quê? Porque como as notas, você faz uma seleção para entrar, geralmente eles esperam que você vá para essas profissões que te dêem um certo status. E educação física não dá. Educação física dá prazer, né? E eu sempre fui uma pessoa que escolhi muitas coisas, nesse ponto eu sou muito autêntica, porque eu gosto. Então eu olhei para frente e falei assim, o que vai me deixar feliz? O que eu mais gosto de fazer é o esporte. Então a minha escolha veio aí, no momento vestibular mesmo. Não, eu vou por aqui porque é o esporte que eu gosto mesmo na minha vida. E aí eu fiz vestibular para educação física. Entendi. E imagino, né, que como você estudava no Colune, que é um colégio de referência, né, tá sempre entre os 10 primeiros do país, não tenha sido muito difícil esse ingresso, né? Você já, que nem o João já falou, né, você estava numa rotina de estudos muito intensa, então deve ter sido mais tranquilo, né? Na minha época tinha vestibular seriado, né? Que eu não sei se tem mais agora, mas na minha época tinha. Então facilitou mais ainda, né? Na minha época também. Eu acho que no meu ano foi um dos últimos anos, foi o último ou penúltimo ano que teve vestibular seriado em Viçosa, porque o Enem mudou um pouco essa dinâmica, né? E aí, Mas Dani, não foi fácil tudo. Essa escolha pela profissão da educação física, desculpa, né, eu acabei. Você falou dessa questão do coluna, eu acho importante falar sobre isso, que existe uma pressão dos próprios colegas para que você faça vestibular para as áreas que eles fazem. E muitas das coisas que eu escutava era: você é muito inteligente para educação física. Pô, eu achava isso um absurdo e continuo achando. Né? Como se você não precisasse de usar seu cérebro para fazer educação física. Pelo contrário, você tem que usar o seu cérebro bastante, porque você tem que ter muito recurso que você está dando com o ser humano, e ao mesmo tempo você lidar com emoções. Então é muito complexo a nossa profissão, né? Você lidar com felicidade, você lidar com práticas corporais, você lidar com escolhas de treinamento, escolhas técnicas que envolvem uma complexidade de conhecimentos. eu acho que realmente, né, educação física não é um curso fácil, tanto de se cursar quanto de exercer profissionalmente, né? Talvez a entrada ela não seja das mais difíceis, mas a dificuldade nem sempre é só na entrada, né? Não. E falando um pouco desse gancho da entrada, eu imagino que a pressão não tenha sido só dos colegas, né? Como você estudou no Colune, eu acho que talvez essa pressão de
você pode fazer o que você, teoricamente, você pode fazer o que você quiser, sabe? Aquela coisa tipo assim, Uhum. se você quiser medicina, você tem nota para passar em medicina. Como é que foi essa questão familiar agora um pouco, né? Tanto, porque as meninas do clube, elas falavam, né, que você deveria fazer educação física, mas os colegas já falavam que talvez não. E a família? Então, isso é muito interessante, porque a questão da família, para mim, eu sempre fui uma pessoa muito independente. Então, eu sempre tomei as atitudes com muita autenticidade. Eu nunca fui muito de escutar. Então, pressão não é uma coisa que me sucumbe, não. Mas, quando a gente vai fazer um vestibular, por exemplo, quando tinha um vestibular seriado, eu só não precisava zerar a prova para passar em educação física, entendeu? Então, para um vestibular, minha irmã falou comigo, nela só você não zerar. Mas não houve pressão da minha família, né, diretamente. A minha mãe sempre falou: você tem que fazer educação física, é a sua cara, é a sua vida. E eu acho que você não seria feliz em outra coisa. Isso ajuda muito, sabe? Porque a sua mãe te dizer isso te dá um alívio muito grande. Mas o meu pai, eu soube depois, porque minha mãe não deixou ele falar isso comigo. Meu pai queria que eu fizesse engenharia de alimentos, porque meu pai é engenheiro de alimentos, ele tem uma fábrica. E ele queria, falou assim: não, Dani, fala. O Tânia é o nome da minha mãe. Fala com a Dani que eu pago até salário para ela para fazer engenharia. Porque ele queria que uma filha trabalhasse com ele, mas ele nunca falou diretamente nada comigo. Ele nunca falou. Ele sempre ficou assim: a decisão é sua, você decide. Então eu tive muita liberdade dentro da minha família, eu dei muita sorte em relação a isso. Eu sei que, assim, por trás, né, vamos dizer assim, talvez te, falo assim: nossa, Dani, mas ninguém me falou. Talvez pela essa personalidade forte que eu tenho. E isso me deu muita força. E até hoje, eu lembro que no meio do curso eu dei uma baqueada assim, falei assim: gente, será que eu estou fazendo certo? Porque acho que todo mundo passa por isso. Será que eu estou fazendo o curso certo? Será que eu estou... Minha mãe falou: tira esse diploma, porque eu tenho certeza que ele vai te fazer feliz. E aí, me ajudou muito. Incrível, assim. Eu acho que, assim, das histórias até agora e das histórias que eu conheço, talvez você tenha sido a pessoa que mais recebeu apoio da família, né? Para fazer um curso que não é tão vislumbrado, né? E ainda mais em toda essa questão. E sim, qual que é o nome de sua mãe mesmo? É Graça? Tânia, Tânia. Tânia. Dona Tânia, obrigado porque, assim, eu tô uma ótima profissional aí no mundo. Ah, obrigada. E aí, né, eu gostaria de entender agora um pouco mais sobre o vestibular seriado, né? Eu imagino que Tá. na hora que você entrava, ainda era o ABI, né? Que você não identifica se você quer bacharel ou licenciatura. Como é que foi, né? Explica um pouquinho mais sobre o Uhum. vestibular seriado e como que foi a sua entrada. Então, o vestibular seriado, eu lembro que era assim, chamava PASES, você fazia uma prova todo final do ano. Na primeira prova, que era do primeiro ano, você fazia 20%, valia 20% do valor do vestibular. A segunda prova valia 30% do valor do vestibular. E a última, que é o vestibular em si, valia 50%. Né? Então, eu lembro que era 5, 6 mil pessoas fazendo. Você tinha que tirar tal nota e aí ia ser proporcional ao que você estava tirando. Né? Por isso que quando eu fui para o vestibular, eu já fui não precisando zerar, porque eu já tinha a nota ali, né? A base da nota. Então, o vestibular seriado me ajudou por isso, que ele deu muita tranquilidade na hora de fazer o vestibular também. Eu não pude fazer vestibular fora de Viçosa, né? Porque eu não tinha condições financeiras para isso. Né? Então, eu escolhi dentro dos cursos que tem aqui. E eu achei que isso foi a escolha correta também, né? Porque acabou que eu escolhi um curso que eu queria aqui, fiz o PAS, deu tudo certo. E quando eu entrei, realmente não tinha essa diferenciação entre licenciatura e bacharelado. E foi melhor para mim. Vou dizer por quê. Porque muitas pessoas entram no curso sem saber a diferença de licenciado para bacharelado. Eu dou aula no primeiro período, né? Eu dou aula da disciplina de História. Então, eu vejo que muitos alunos chegam sem saber a diferença. Entram para a licenciatura achando que vai trabalhar em academia. Né? Então, isso não fica muito claro para o aluno. Se eu pudesse dar uma dica para esses vestibulares, eu daria para isso, para deixar mais claro qual que é essa diferença, sabe? E as pessoas que vão fazer vestibular entender essa diferença. Então, a minha entrada foi nos dois. Eu fiz, eu não lembro qual que eu fiz primeiro, acho que foi licenciatura e depois eu fiz bacharelado, não lembro. Eu só lembro que eu fiz os dois juntos e para mim foi muito bom fazer os dois, porque eu tive a visão das duas áreas e para mim tudo, na minha concepção, não tem jeito de dividir a educação física, sabe?
eu acho muito difícil de você dividir a licenciatura do bacharelado. Óbvio que tem especificidades. Óbvio que você vai trabalhar mais prática pedagógica em um, no outro você vai trabalhar mais a questão voltada para biológicas, né, para essa área mais voltada para ciências um pouco mais exatas e biológicas, e a outra mais humanas. Mas eu acho que para minha formação foi essencial, porque hoje eu dependo das duas. Assim. Eu acho que as duas me ajudaram a ser a profissional que eu sou. Bem interessante, assim, porque a gente sempre vai trabalhar com humanos, né? Na educação física não existe essa coisa de, assim, não vou trabalhar. Em algum grau, você vai trabalhar com humanos. E até no nosso trabalho administrativo, né? A gente está administrando coisas para pessoas. Sim. Então, é uma coisa muito interessante. E aí, você falou um pouquinho, né? Hoje em dia, sua rotina de professora e tudo mais. Eu gostaria que, puxando um pouco, né, de você já ter esse gancho e ter tido essa vivência, explica um pouquinho para a gente qual que é a diferença, né, um pouco da licenciatura, do bacharel, né, para também ajudar essas pessoas que querem entender um pouquinho mais sobre o curso. Então, basicamente a diferença entre licenciatura e bacharelado licenciatura é área escolar, você vai atuar na escola. E o bacharelado é a área não escolar. E a área bacharel ela é muito ampla, que você pega hoje desde estudos de pilates, estudos de treinamento funcional, academias, clubes, escolinhas, essa área de lazer mesmo, que muito pouca gente mexe, né, projetos. Então, o bacharel é a área não escolar. E a licenciatura, ela é a escola em si, é você dar aula em ensino básico, né, ensino fundamental, ensino médio. Então, que hoje a gente tem outra nomenclatura que na nossa época era bem diferente, né? Que agora, o que era primeira série é segundo ano, enfim. Mas a licenciatura é para a escola especificamente. Né? Então, essa é a diferença. E eu acho, Túlio, que é muito importante as pessoas entenderem. Muita gente quer fazer bacharelado e não fazer licenciatura, porque acha que é uma área mais ampla e quer trabalhar nessa área. Mas se eu pudesse dar um conselho, né? Eu falaria que mesmo quem quer mexer com a área de bacharelado, faça a licenciatura. Por quê? Porque quando você faz aquelas disciplinas de prática pedagógica dentro da licenciatura, você aprende a fazer essa questão de como organizar uma aula, uma sequência pedagógica, saber o que está relacionado àquela idade ou não, a complexidade de cada um, saber fazer um plano de aula bem elaborado, né? um plano de ensino que, em qualquer lugar que você for trabalhar, se você tiver noção de como fazer um plano de ensino, você consegue aplicar onde você quer trabalhar, né? Esse planejamento que é didática, que é falado tanto na licenciatura atrás. Então, eu falaria para qualquer profissional para fazer tanto a bacharelado quanto a licenciatura, porque isso complementa a vida da gente. E é muito difícil, quando você vai para o mercado de trabalho, você não ter essa noção de sequência pedagógica, porque você vai usar isso a vida inteira, né? Você que trabalhou lá no clube, gente, o Túlio foi meu técnico lá, né? Você vê que você precisava disso lá, né? Então, não tem muito jeito. Realmente eu acho que fazer as duas é o melhor caminho. Hoje em dia, assim, uma coisa que eu sempre tá na minha cabeça é viver um pouco da licenciatura, né? Porque eu acho que eu não vivi tanto a licenciatura, mas ao mesmo tempo eu tive alguns programas, alguns projetos onde eu trabalhei que me trouxeram uma bagagem muito boa para entender um pouco mais sobre algumas questões da licenciatura. Mas eu acho que, assim, para quem quer ser professor, a licenciatura é sensacional. Né? Puxando um pouco da sardinha para a UFV, é uma universidade ótima, com excelentes profissionais. Né? Então, você ter a oportunidade de trabalhar com grandes professores e pessoas que entendem daquilo que está falando, ainda é algo mais sensacional. Né? Com certeza. Com certeza, eu acho que é fundamental. E aí, Dani, voltando um pouquinho, né, para o seu começo da faculdade, a gente sempre entra na faculdade pensando assim, eu quero trabalhar com isso. E como que foi para você, né, esse processo de entrar na faculdade e começar a trilhar os seus caminhos lá dentro, né, conhecer um professor ali que você gosta, uma disciplina que você gosta? Fala um pouquinho mais para a gente sobre esse começo. Olha, eu acho que eu dei sorte nesse ponto também. Eu não sei se é sorte ou se eu sou curiosa, de fato.
Eu entrei na educação física, eu amava o esporte, porque eu sempre gostei do esporte. Mas eu nunca entrei falando assim, eu vou ser técnica, eu vou ser professora, eu vou ser isso. Não, eu não entrei com essa visão. Eu entrei assim, eu vou entrar para esse curso, eu vou descobrir o que é esse curso e vou agarrar as oportunidades que tem. E vou tentar descobrir todas as áreas, porque lá eu vou descobrir o que eu vou trabalhar dentro desse curso. Na verdade, eu entrei pelo amor. E lá eu fui descobrindo. Então, eu acho que os professores que você acaba tendo ao longo da vida, eles vão determinando um pouco os seus caminhos. Porque se você gosta do professor, consequentemente, você vai gostando da área, né? Então, por exemplo, eu tive no meu primeiro período 2 professores que são o André e o Silvio, que deram aula de história. Eu nunca pensei, eu sempre gostei de história, mas eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com história, depois pesquisar, fazer meu TCC nisso, enfim. Mas eles foram excelentes professores, o que me fez gostar da área. No segundo período, eu tive aula de lazer com o Silvio, que está na UFMG. Tanto a Andréia quanto o Silvio estão na UFMG hoje. E aí, o Silvio me chamou para fazer pesquisa na área de lazer. Eu nunca imaginei trabalhar com a área de lazer, nunca. E hoje eu trabalho com isso, né? Eu sou especialista nisso pela própria UFMG e eu nunca imaginei trabalhar. Então, eu acho que, como eu entrei por causa do esporte, mas como eu me permiti, isso é importante, eu me permiti conhecer tudo, isso foi me abrindo oportunidades, como eu falei, de história, de lazer. Uma coisa que é muito legal, por exemplo, eu decidi fazer as disciplinas não de acordo com aquelas que eu gostava, mas eu decidi fazer aquelas que eu não gostava ou que eu não tinha prática. Então, vamos supor, eu não gostava, não é que eu não gostava, mentira, porque todo esporte eu gostava. Mas, por exemplo, eu não era jogadora nata de handebol. Sempre joguei, lógico, lá no G tá lá a fominha jogando handebol, é óbvio. Mas os meus amores eram o futsal e o voleibol. Eu não quis fazer voleibol 2 e voleibol 3, eu não fiz. Eu não quis fazer futebol 2, eu fiz handball 2 e 3. Aí eu puxei, por exemplo, tênis, que eu nunca tinha jogado tênis, eu queria entender e adorei. Puxei ginástica rítmica, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. Então eu fui puxando coisas que eu nunca tinha feito, porque eu realmente queria ver tudo que era possível. Já que eu já tinha vivência no vôlei, para que eu vou aprofundar naquilo? Não, eu vou pegar, converso com o professor, a gente tinha contato, que era o Adalberto, o Adalberto mesmo. Vou lá, converso com ele e ele vai me dando as dicas aí dentro dessas disciplinas. Mas as outras, se eu não fizer, eu não vou entender nada. E isso me ajudou muito. Então eu entrei sem querer, assim, eu vou ser isso, tal, tal, tal. Eu nunca tive essa fixação, não. Vou entrar e vou ver o que dá. Legal, assim, eu achei diferente, né? Porque isso não é tão usual de a pessoa entrar assim tão de cara, tão pronta para viver o curso, né? Mas acho que assim, sensacional. Faria? Talvez não. Mas assim, acho que é um super conselho, porque eu ao longo da graduação eu também vivi muita coisa. E uma coisa que eu aprendi vivendo tanta coisa é que não existe uma coisa que você fala que vai ser dissociada da outra. Então, se eu estou atuando na educação física, eu vou ter um benefício para a educação física. E às vezes você ficar tão focado em alguma coisa pode ser algo que no futuro você vai estar tão preso àquilo que você não consegue abstrair e inovar dentro daquela coisa, né? Porque você só tem aquela vivência, você passou aquele tempo todo, né? Só naquilo. É. Eu acho que são formas diferentes de se vivenciar a mesma história, né? Eu tenho, por exemplo, na minha turma, tem o Henrique, que trabalhou aí no Sada Cruzeiro, o Henrique Furtado. Ele já entrou querendo, assim, eu quero ser técnico de vôlei, acabou, vou fazer isso, pronto. Para ele deu super certo, né? Eu quero fazer isso, vou fazer isso, ótimo. E eu entrei falando assim, eu quero aprender tudo, porque eu sou assim. Quanto mais eu souber, melhor para mim. Então, eu quero aprender tudo e eu vou descobrindo o que eu gosto. E também deu certo, eu acho que são formas diferentes de vivenciar. Mas eu acho que você não pode negligenciar as áreas que você não gosta. Por exemplo, eu não gosto de bioquímica, vamos supor. Eu até gosto, mas se eu não gostasse de bioquímica, não vou negligenciar. Estatística, eu não posso, porque você sempre vai precisar da estatística e da bioquímica depois. Então, é importante não negligenciar nada. E eles negligenciam, geralmente, a área de humanas, né? Porque eu dou aula na área de humanas, eu sei o que eu estou falando. Então, história, sociologia, filosofia, e aí a própria didática, a ética, né? Eu estou dando aula de ética, é muito negligenciada, mas são áreas que contribuem para essa formação humana que a universidade pode te transformar nesse ponto, né? Não enquanto só profissional, mas enquanto pessoa também, sabe? E essas áreas foram super importantes para mim.
Eu acho que a gente não pode negligenciar nada. Eu não gostava de fisiologia, gente. Jesus tem misericórdia. Mas fiz fisiologia 2, né? Fiz a 3. E hoje, quem me dava aula de fisiologia é meu chefe, né? Lá na divisão de esporte e lazer, que é o João, que eu adoro. Então, para você ver que na vida a gente tem que estar preparado para tudo também. Com certeza. Quem se prepara, né, lá na frente é simples, está mais preparado. Ponto. Exatamente. E aí, né, você já frequentava a UFV, né, na sua infância, você frequentou na sua adolescência, mas sempre como um espaço, né, de lazer, às vezes de atividade física, né? Como é que foi essa mudança, né, de agora, por exemplo, o departamento de educação física não é mais meu local de lazer, é meu local de atuação profissional, né? Eu queria entender um pouco mais sobre essa ressignificação do local. Olha, como eu vivi a universidade intensamente, né, na minha infância, e eu tive o Colune. Então, o fato de eu ter estudado no Colune, o Colune é o seguinte, é igual a universidade. Você pode matar a aula que você quiser, você é responsável por você mesmo. Então, eu acho que o maior baque que eu tive foi saída do colégio que eu estudava para o Colune. Né? Que foi no sentido assim, de eu ser mais responsável por mim mesmo. E como o Colune é muito forte, a exigência é muito forte, eu não sofri tanto esse baque quando entrei para a universidade. Eu não sofri. Porque eu vou te dizer uma coisa assim, vai parecer doideira, mas é verdade. Eu gostava tanto de educação física, né? Eu gosto tanto de esporte, que para mim era um prazer estar ali. Eu fazia aquelas aulas práticas. Eu lembro que não tinha ido ginásio, o ginásio estava em reforma. Eu fiz as aulas práticas todas a céu aberto. Sol de 2 horas da cara, assim, na sua cara, sabe? Essas coisas assim. Enfim, não tinha aquele aquecedor da piscina que não deixava ela congelando, eu fiz congelando. Mas eu gostava tanto daquilo e minha turma era tão gostosa, né? Eu até queria falar que a turma de EFI 2004 era tão boa, eu tinha tanta boa gente ali que eu não sofri. Eu não sofri. Não foi um baque tão forte para mim. Talvez o que tenha sido um baque foi do equipe para o Colune, mas do Colune para a universidade eu já estava mais acostumada. Então, para mim, foi um pouco mais tranquilo em relação a isso, a essa virada, né? Entendi. E dentro das matérias, né, que você fez durante a sua graduação, e imagino que, né, pelas condições que você falou, até alguma você pode ter uma justificativa legal para isso, mas quais foram as matérias que você mais gostou, assim, de fazer durante o curso? Ah, é muito difícil. É muito difícil de falar isso para mim. Porque eu sou muito entusiasta com tudo que eu faço, você pode perceber. Eu adoro, assim, eu sou uma pessoa super motivada. Por isso que eu acho que você tem que fazer o que você gosta. Eu acho que você tem que fazer o que você gosta. Porque quando eu ia para aula, eu não tinha nenhuma aula que eu falasse assim, não, não quero ir. Mas é óbvio que tem certas disciplinas que marcam a vida da gente. Foi a história, foi o lazer, o handball com o GG também foi muito legal. E a ginástica rítmica com a Cidinha, que vocês não teve a oportunidade de ter aula com ela mais, que ela já tinha fazer. Foi maravilhosa. Ginástica rítmica eu nunca tinha feito. Eram muitas mulheres fazendo. A gente criou um grupo de ginástica rítmica depois daquilo, apresentava. Foi assim, foi uma das disciplinas mais legais que eu já fiz. Foi a ginástica rítmica. E eu fiz uma disciplina com um professor de outro departamento, que é uma que fala sobre a gestão e organização da escola brasileira, que fala sobre as leis que regulamentam a educação, que eu simplesmente amei. Porque eu passei a lidar com essa parte de legislação, que a gente começa a entender coisas que, quando a gente não estuda, a gente fala, mas é culpa do governo federal, e você vai entendendo. E como eu gosto muito de política, isso foi uma disciplina também que eu gostei muito. Muito bacana, assim, entender, né, assim, eu acho que toda a sua história, né, ela é muito rica. Então, assim, a gente viveu coisas muito diferentes e está sendo incrível conhecer um pouco da sua história, porque eu acho que, Ah, assim, é uma história muito legal. E uma história que talvez vai ajudar muitas pessoas aí. E você na faculdade, né, você falou que você era muito entusiasta, que você gostava de muitas disciplinas. Como é que era a Dani na faculdade, né? Era mais focada na pesquisa, era focada na extensão? Eu queria entender um pouquinho mais sobre esse mundo rico, né, que você viveu.
Olha, eu era o seguinte, fominha igual no esporte, entendeu? Eu pegava tudo que aparecia. Eu pegava tudo que aparecia. Então, o ensino eu sempre gostei, né? O ensino, a sala de aula, não tinha problema. Porque eram disciplinas dinâmicas, que movimentavam, e eu sou muito dinâmica, então, para aula prática era ótimo. Então, eu gostava do ensino. A extensão, eu sempre trabalhei com extensão, eu sempre estava envolvida com um projeto. Eu entrei, trabalhei no projeto de futebol que tinha aí de extensão, então eu comecei a dar aula de futebol muito cedo, né? No meu segundo período eu já fazia voluntariamente isso. Comecei a dar aula no Souza Clube voluntariamente no segundo período também, né? De futsal para garotos também, que era uma turma só masculina. Fiz estágio de prefeitura, gratuitamente também, no projeto da prefeitura que hoje eles chamam de bom de bola, bom de nota, né? Trabalhei em projetos de lazer da prefeitura que chamava Comunidade Ativa também gratuitamente. Então, a área de extensão, eu sempre fiz muita coisa. Trabalhei naquele projeto da terceira idade, da meia idade. E, e eu sempre fiz pesquisa, né? Por quê? Porque eu tinha metas. Eu sou uma pessoa que trabalha com meta. E é uma coisa que é, é meu, né? Eu traço isso. Por que eu tinha que ter pesquisa? Porque eu tinha traçado que eu queria ter meu doutorado. Quando eu entrei e vi as pessoas que eu tinha lá, os professores que eu tinha, que eram doutores, eu nem sabia que podia fazer doutorado quando eu entrei. Não, eu quero fazer isso. Eu acho que quanto mais você estudar, melhor. E para eu chegar lá, eu sei que eu tenho que fazer pesquisa, que eu tenho que publicar. Então, eu fiz 3 iniciações científicas, né? Emendei 3 CNPqs. E aí eu já estava pensando, quando eu já saí fazendo uma pós no UFMG e já fiz o mestrado, depois eu fiz outra pós, aí eu fiz o doutorado. Então, foi tudo muito emendado, né? Mas eu sempre fui das 3 áreas. Se você me disser qual você gosta mais, eu vou te dizer, é a extensão. Eu sou extensionista. Eu gosto de extensão. Eu acho que a pesquisa nos auxilia na extensão. Entende? Eu acho que o problema é que a gente dissocia muito. Então, para eu fazer extensão, eu tenho que gostar do ensino, porque você está lidando ali, ensinando, né? Enfim. E, ao mesmo tempo, você usa a pesquisa para te ajudar, porque sempre, por exemplo, igual no projeto que a gente tem na universidade, que é o PELU, né, que é o Programa de Esporte e Lazer lá, a gente faz uma pesquisa diagnóstica, a gente faz uma pesquisa de avaliação dos monitores, da comunidade. Então, se você entende o processo do que é pesquisar, e a gente publica o PELU, né? A gente publica o PELU no CIA, a gente levou o PELU para o Congresso Mundial de Lazer. Enfim, eu acho que as coisas não têm jeito de estarem separadas. Então, eu sempre fui muito multitarefa. E eu acho que isso me favorece porque acaba que eu consigo entender a importância dos 3 e eu tento associar os 3, né? Mas para mim, se eu fosse olhar, eu gosto de fazer projeto. Eu gosto de extensão. Entendi. Pelu, né? Meu projeto de extensão do coração aí dentro da universidade, foi uma experiência incrível que eu tive, né? E agora, Dani, eu queria entender um pouquinho mais sobre a sua área da pesquisa, né? Porque quando você, né, tem Uhum. bolsa, CNPq e atua na pesquisa, uma rotina comum é apresentar projetos em simpósios, em palestras, né? Uhum. E você apresentou no CIA, né? E talvez em outros lugares, né? Como é que foi essa dinâmica de você ainda na graduação, você ainda entendendo como é que funciona a pesquisa, você está palestrando, né? Você está apresentando o seu projeto para um público. Olha, eu acho que cada vez mais a gente entende a importância do outro na nossa vida, né? Ainda mais no momento de pandemia. Então, quando eu entrei, eu estava muito perdida para eu fazer a minha primeira CNPq, né? Meus projetos de pesquisa sempre foram ligados ao lazer, porque eu comecei com esse professor Silvio. E eu pesquisei a história do Viçosa Clube, no meu primeiro. Pô, eu fiz uma coisa que eu adoro. Depois eu estudei a história do Recanto das Águas, que é outro clube de Viçosa. Depois eu fiz sobre projetos de lazer e esporte aqui, né, na cidade. Então, eu sempre pesquisei áreas que eu gosto muito. Então, acho que quando você vai para pesquisa, tem que pesquisar uma coisa que você gosta muito para dar certo. E aí eu fiz isso na CNPq. Se eu não tivesse a ajuda de outros estudantes que já faziam pesquisa, eu não teria conseguido. Por isso que eu sou muito grata, como o Rogério, como o Rafael, que eram veteranos meus e que me auxiliaram muito. Então, inicialmente eu fiquei muito insegura, e isso é muito comum, viu? Quando a gente vai escrever pela primeira vez, a gente se sente muito inseguro. Então, todo mundo vai passar por isso. Até hoje, quando eu vou escrever um projeto, eu estou escrevendo um projeto agora do Ministério dos Esportes, eu estou insegura. Isso é normal.
Então, eu tive muita ajuda. E quando eu ia para os congressos, quando eu escrevia algo para o congresso, essas pessoas e os professores sempre me auxiliaram. Mas cabe a gente também pedir ajuda, porque eu falava. E eu acho que isso é uma coisa que é muito importante, Túlio, você reconhecer que você não sabe. Fala, gente, eu não sei fazer isso, pelo amor de Deus, me ajuda. E as pessoas ajudam. Então, quando eu ia para o congresso, como o CIA, por exemplo, era um momento super importante da minha formação. Por quê? Eu ia falar de uma coisa que eu tinha feito, né? E lá você fica exposto a erros ou não, né? Deles apontarem. E você tem que ver as críticas com muita sabedoria e com muita humildade. Fala assim, não, ele tem razão. E falar isso com a pessoa, não, você tem razão, o projeto desse jeito ia ser melhor. Vamos direcionar dessa forma. Então, para mim, o momento de ir para o congresso foi sempre um momento de eu mostrar o que a gente está fazendo, é importante socializar isso, e ao mesmo tempo eu aprender com quem está ali. Né? Porque as pessoas que estão ali têm muito para lhe dizer. E se você souber escutar, você vai melhorando a sua condição enquanto pesquisador de acordo com o que essas pessoas estão falando. E uma terceira coisa, congresso é o local que você conhece mais pessoas, que vão ser uma rede que você vai criar ao longo da sua vida. Eu tenho, assim, uma dica que eu dou, o CIA é muito importante, gente, porque o CIA é um congresso da universidade, de graça para, né, os estudantes. Você consegue socializar o que está acontecendo lá e você descobre projetos que você mesmo pode participar e que você não achava que seria possível. E uma dica que eu dou, que isso está muito enterrado hoje, sabe tudo, nessa questão de pesquisa também, é você participar assim, de grupos de pesquisa que muitas vezes você faz trabalho voluntário na pesquisa do outro, né? Você é voluntário, e isso ajuda muito. Eu fui voluntária desde quando eu era do Colune. Eu fui voluntária de uma pesquisa dentro da educação física que era de levantamento de peso. E eu topei fazer para eu ganhar impulsão para o vôlei. E essa pesquisa me fez conhecer pessoas que depois me deram empregos, como, por exemplo, na faculdade. O cara que era o coordenador dessa pesquisa foi o meu coordenador na faculdade. E quando eu fui fazer a aula teste, ele, não é você, não é possível. Então, assim, isso ajuda a gente. Eu acho que o que, na pesquisa hoje, quando você quer fazer pesquisa, Túlio, você tem que entender essa humildade, que você tem que divulgar isso, e outra, que você tem que fazer isso coletivamente. E outra, voluntariamente, nem sempre você vai ganhar dinheiro, sabe? Então, você tem que fazer porque você entende a importância daquilo, não porque o dinheiro daquilo é importante. E aí, um congresso de estudantes é muito importante isso. Isso que está perdido, que eu ia falar. Esses congressos estudantis, eu IF, né, que é Encontro Regional de Estudantes de Educação Física, que eu não vejo mais pessoas fazendo. Eu fui no Encontro Nacional, no ENEF, Encontro Nacional de Estudantes de Educação Física, que foi na Bahia. Então, tem gente que eu fiz artigo que eu conheci no EREF, que eu conheci no ENEF, e que eu sou companheira até hoje. Né? Então, eu acho que essas redes que você constrói nesses locais, como o CIA, como esses congressos, são super importantes para a vida da gente. E isso passava muito também por causa dos centros acadêmicos, dos diretórios acadêmicos, que são os CAs e os DAs, que é o que a gente chama de Grêmio Estudantil quando a gente está no ensino médio. Eu também fiz parte do Grêmio Estudantil no Colune. E na graduação, eu decidi não fazer parte de CA e DA, mas eu atuava junto com eles. Entendeu? Eu atuava e ia em todos os congressos deles, eu ia em tudo que eles faziam. Mas hoje se tem essas atléticas, né, que substituem um pouco os CAs e DAs, mas se perde um pouco essa questão política, que é importante da gente participar. Então, a pesquisa está em tudo isso. A minha dica é em tudo, se você tiver condição de ir, porque ajuda. Entendi. E eu acho real, eu concordo muito com isso que você está falando, principalmente sobre esses simpósios, né, esses seminários, essas oportunidades de congressos, né, mais regionais, porque muitas vezes quando você chega num congresso grande, onde tem apresentação de mestres, de doutores, de uma série de pessoas assim mais qualificadas que você se sente um pouco coagido, né? Aquela coisa meio tipo, mas meu projeto é tão simples, olha o projeto de doutorado desse cara, é tão sensacional que então eu acho que essa coisa um pouco menor para você ter uma oportunidade de começar num local um pouco, né, um local mais adequado para você começar, né, que vai te Eu acho dar que, na verdade, que você se sinta mais à vontade. Né? sim, Eu acho que se você começa nos regionais, e uma coisa que é importante, né, tudo, ninguém sabe mais a sua pesquisa que você. Quando você coloca isso na sua cabeça, tudo fica mais fácil. sim, com certeza.
E aí, como é que foi o seu processo de descobrimento do que você queria fazer ao longo da faculdade, né? Você viveu muitas experiências, gostou um pouco mais de umas, um pouco mais das outras. Como é que foi esse seu processo de ir aos poucos se encontrando, né? Para hoje em dia você estar tão ligado ao lazer, né? Túlio, eu acho que uma coisa que as pessoas fazem muito é querer dissociar a condição socioeconômica daquilo que você vivencia no seu âmbito profissional. Eu acho que é um dos maiores problemas que existem. Por que eu estou dizendo isso? Porque a minha condição socioeconômica era de uma pessoa que necessitava estar em muitos lugares, de batalhar, né, de buscar as oportunidades. Então, eu nunca fui de ficar escolhendo muitas coisas, não. Não é meu perfil, de fato. Ah, não, isso aqui não é para mim. Não, isso aqui é para mim. Não, isso aqui... não, tudo é para mim. Tudo é para mim porque eu estou na educação física. E se eu estou aqui, eu vou vivenciar isso tudo. Né? Eu quero vivenciar isso tudo. Quem me deu a primeira oportunidade foi o professor de lazer, que foi o Silvio, de fazer CNPq. Ele falou, não, eu quero que você seja minha aluna de CNPq. Ele viu, me viu na história, né? Ele viu o meu histórico dentro da história, achou que eu ia dar certo ali no lazer, que eu escrevia bem e me colocou lá. Então, ele me deu essa primeira oportunidade, depois ele foi para o FMG e eu segui com o GG. E eu fui fazendo ali pesquisas dentro da área de lazer. Então, a oportunidade que eu tive foi no lazer. Cheguei a participar de grupo de fisiologia com o professor João, que eu queria entender um pouco mais, porque não era uma área que eu tinha tanta afinidade. Mas eu queria entender, porque eu não posso chegar no mercado de trabalho de educação física e não saber de fisiologia. Então, eu tenho que ter essa base também. Então, eu tinha essa noção. Por isso que, Túlio, foram... Na verdade, eu não pensei muito, entendeu? Tem gente que raciocina, não vou fazer isso na graduação, não. Eu falei, eu vou vivenciar tudo que eu tenho para vivenciar. E as oportunidades que aparecer, eu vou agarrar. Então, às vezes, eu pegava bicicleta, eu tinha bicicleta chamada Maria Vitória. Essa bicicleta Maria Vitória eu ganhei quando eu estava no Colune. Ah, foi roubada, né, UFV? Eu pegava Maria Vitória e ia para a universidade, saía da universidade, voltava para o Viçosa Clube, fazia estágio, voltava para a universidade ter aula, saía, ia para a prefeitura, fazia estágio, voltava para o clube de novo. Essa bicicleta, ela rodou essa cidade inteira, né? E muitas vezes. Acho que é por isso que eu estava tão magrinha naquela época. Então, eu rodei aquele trem todo, né? E aí, Túlio, eu ia por sobrevivência, sabe? Eu acho que essa questão socioeconômica, essa questão de eu ser muito grata pelas oportunidades que eu sempre tive, que as pessoas me deram, então eu agarrei todas que eu pude agarrar, né? Então, eu sempre gostei muito dessa coisa de projeto, de prefeitura, eu sempre gostei muito dessa questão de mudar uma realidade socioeconômica ou de mudar uma realidade de uma sociedade. Eu sempre quis fazer projeto para a sociedade. Então, por isso que eu era muito ligada a essa questão de prefeitura, né? Eu era muito ligada... A gente criou na graduação, né? Até o Kellyson, que trabalhou no Ministério, a gente criou uma empresa de lazer que fazia rua de lazer nas cidades aqui em volta. Então, a gente fazia tudo. Então, eu sou muito sobrevivente disso. Foram as oportunidades que apareceram mesmo. Eu não escolhi. Eu não tinha essa de escolher, não, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou. Não, vou fazer o que tiver que fazer. Eu era assim. Bem legal. Eu achei assim. Eu que te conheço um pouco mais, eu entendo isso, sabe? Porque eu sempre tive muito ativa, muito. Tô fazendo 6 coisas ao mesmo tempo, né? E tô aqui, tá tudo indo. Então, acho que não imaginaria uma coisa diferente, né? E você viveu tanta coisa, você teve uma experiência tão rica aí em Viçosa. E eu acho que vai ser difícil essa pergunta, mas eu acho que vai ser interessante a sua resposta. Qual foi a melhor coisa que você acha que a universidade te trouxe? Enquanto pessoa, enquanto profissional? A melhor coisa que a universidade te trouxe? Olha, sem dúvida, a melhor coisa que a UFV me trouxe foi a minha autonomia. Eu acho que eu sou muito grata ao UFV. Ninguém entende por que eu não saio daqui, né, de Viçosa. Porque eu geralmente sou muito grata com as coisas que me deram oportunidades. Né? A UFV me deu, num momento muito difícil da minha vida,
ela me deu colune. Eu precisava de estar numa escola boa, mas que eu não tinha condições de estar, né? A universidade é a mesma coisa. Se eu não tivesse na universidade pública, eu também não teria estudado. Se eu não tivesse a minha CNPq, eu não teria conquistado tudo que eu conquistei, eu não teria os estágios que eu tive, entendeu? Então, a UFV, ela me deu conhecimento, e o meu conhecimento me deu minha autonomia, né? Eu sou uma pessoa que, eu sou independente desde os meus 20 anos, eu comecei a dar aula no ensino superior com 21, né? Quando eu formei, em seguida, 21, 22. Então, eu trabalho desde da época que eu encerrei o Colune, 17 anos. Então, me dá uma autonomia, sabe? Eu acho que o conhecimento te traz isso, te dá liberdade, autonomia. Eu sou muito grata nesse ponto, porque eu não vejo, gente, eu me sujeitando a certas coisas por não ter escolha. A autonomia é isso, eu poder escolher até a minha relação pessoal, né? O meu casamento, as minhas escolhas enquanto pessoa, elas só vieram porque eu tinha uma autonomia, porque eu tinha uma liberdade que o conhecimento me deu, porque o conhecimento me deu independência financeira, ele me deu independência de pensamento, ele me deu e o pensamento crítico que traz autonomia. E isso a universidade me deu muito. A universidade expandiu meus horizontes. Eu saí da minha caixinha. Eu era mulher branca que estudou até a 8ª série uma escola de elite, né, em Viçosa, que fui para um colégio federal que também era elitizado, que só passava uma parte da elite da região, então eu também lidei muito mais com gente elitizada e branca. E quando eu vou para o UFV, eu lido com outra situação. Eu lido com uma situação de várias culturas, de várias realidades, com vulnerabilidades ou não. E, principalmente, eu começo a conhecer as minorias sociais, entender o que é isso, né? E começo a entender meu privilégio dentro da sociedade. O quão privilegiada eu fui só pelo fato de ser branca, né? De ter acesso a uma escola particular. Então, a universidade me trouxe esse senso crítico também. Então, a autonomia, esse senso crítico que ela me trouxe através de conviver com pessoas tão diferentes e de culturas tão diferentes, isso ninguém tira, né? E por isso que eu sou tão grata ao UFV e hoje eu trabalho lá com o maior gosto, com o maior prazer, adoro trabalhar lá. Por isso, porque é um lugar que me fez me descobrir. E não tem coisa mais linda do que se reconhecer, né, dentro de uma sociedade. Mas tem muito a aprender ainda, né, gente? Óbvio. Isso a gente sempre tem, né? Muita gente fala por aí que a gente só para de aprender quando a gente morre, né? Então, é uma coisa que a gente sempre está fazendo. Com certeza. E eu acho que o curso de Educação Física ele é incrível justamente para mostrar para a gente que a realidade ela é muito diferente do que a gente vive, seja para o bem ou seja pelo mal, né? Eu também vivi muito isso quando eu entrei no curso de a gente trabalha com pessoas e a gente não escolhe as pessoas que a gente trabalha, a gente não escolhe as pessoas com as quais a gente trabalha. E a gente tem que trabalhar com essas pessoas porque elas merecem ter acesso àquilo que a gente está levando para elas, né? Então, você tem que entender, você tem que conhecer mais sobre a realidade daquela pessoa. Eu acho que é uma coisa linda. Eu acho que, assim, uma das coisas que me deixa mais feliz atualmente é poder conviver com tantas pessoas e tantas pessoas diferentes. E ter essa experiência tão rica, né? Que eu acho que poucos cursos trazem isso, que não é educação física. Com certeza. Verdade. Uma coisa que todo mundo vive é a questão de você estar saindo da graduação e ingressando no mercado de trabalho, numa pesquisa. Como é que foi essa transição de graduanda para formada na sua vivência? Túlio, eu acho que essa transição, hoje eu vejo que existe uma ansiedade muito maior, né, do que na minha geração, por exemplo, de você formar e ir para o mercado de trabalho, né? Então, existe essa ansiedade mesmo dentro desse período de transição. Como eu já tinha determinado que eu ia fazer, porque quando eu formei em julho de 2008, eu já tinha ingressado, já tinha feito o processo seletivo à pós-graduação em lazer da UFMG. Então, eu já saí fazendo uma pós-graduação, né? Eu já sabia que eu ia tentar um mestrado no final do ano, né? Então, eu estava me preparando para isso também. Então, o que eu fiz nesse momento? Eu falei assim, olha, eu vou estudar porque eu quero ingressar nisso aqui e vou me virar nisso, né? E fui procurar emprego no clube, né? No Viçosa Clube, claro.
tive a oportunidade de trabalhar lá até eu ir para o mestrado. Mas eu acho que dentro desse período de transição, uma coisa que assim não pesou para mim porque eu fui atrás mesmo, né? Eu fui, falei, vou estudar e tal. É quando a gente para e fala assim, nossa, eu vou ter que voltar para as casas dos pais. Muita gente deve passar por isso. Eu não é o meu caso, eu sou de Viçosa. Então, eu vivia com meus pais, com a minha mãe, né? Meu pai e minha mãe se separaram na época do colúnio. Então, eu vivia com minha mãe e eu ia continuar aqui, né? Eu queria estudar e tal. Só que o processo foi muito mais difícil do que eu achei que seria, porque nesse processo de separação do meu pai, da minha mãe, enfim, eu acabei saindo de casa, né? No final da minha graduação, eu acabei saindo de casa e tive que me virar. E olha, se tem uma coisa que eu aprendi é o seguinte: quem quer trabalhar tem trabalho, só que você não pode escolher muito, entende? Eu acho que esse começo de carreira você tem que ser mais aberto. E como eu nunca tive problema com ser aberta, quer dizer, fui demais, eu não tive tanta dificuldade. Por exemplo, que eu trabalhei no começo da minha carreira em festa de infantil, de pintando rosto, fazendo balão, escultura de balão. Então, eu sobrevivi muito tempo no meu morando fora de casa com esse dinheiro de festa infantil. Porque eu tive que sair do Viçosa Clube para poder fazer o mestrado em Juiz de Fora. Eu fazia o mestrado lá e vinha para cá fazer festa. Era uma doideira. Mas, enfim, eu acho que esse processo de transição, a única coisa que a gente tem que pensar é que a gente não pode sair achando que a gente é o melhor profissional do mundo. A gente não pode sair achando que a gente já vai encontrar o emprego dos sonhos. Eu acho que a gente tem que sair e falar assim, o que eu tenho de possibilidade agora? Vou tentar todas, né? Vou ver aonde eu quero, que ramo que eu quero ir e vou tentar as possibilidades que tem lá. Chega assim, olha, eu posso fazer com você um tempo aí voluntário? Eu posso acompanhar seus treinos? Eu fiz isso no clube. Falei, deixa eu acompanhar uns treinos aqui, começo a pegar umas aulas, daqui a pouco eu dou aula, e vocês veem se você gosta. Então, acho que o mais importante nesse processo é você ter a humildade de reconhecer que você está no começo da sua jornada. E que isso é um momento que vai passar. Que aquele momento inicial para as pessoas te conhecerem, isso vai passar. E o que você fez na graduação vai te ajudar muito, isso é importante também. Que tudo aquilo que você fez voluntário, que tudo aquilo que você fez com muito amor, com aqueles estágios que você fez, são os contatos que você tem na hora que você vai sair. Principalmente os voluntários, gente. Eu não fiz pensando nisso, mas os voluntários me ajudaram muito, porque eu conheci muita gente que depois me ajudou. Então você tem que pensar o seguinte: formei, vou pedir ajuda, vou perguntar às pessoas, vou mandar currículo, vou dizer que o que eu precisar, eu vou estar lá, né, disponível para o que eles precisarem, se mostrar disponível, que isso muda muito. Né? E até uma dica, Túlio, que agora eu estou lá no clube como gestora, e muita gente vem pedir emprego, né? Quando acaba de formar, às vezes, né, tá nessa situação que você está falando, que entrar no mercado de trabalho realmente é complicado. Né? A minha dica é, não fique, e eu tive muito problema lá, não fique escolhendo o que você quer fazer não, querido. Entre na empresa, depois que você estiver lá dentro, você vai conquistar seu espaço. Por exemplo, você entrou na empresa dando aula de ginástica, aí você vai querendo dar aula de vôlei, como é o seu caso, por exemplo. Daqui a pouco você chega no vôlei, sabe? Pensa na empresa que você está entrando, no que você quer fazer. Porque tem gente que vai fazer entrevista comigo que fala, tipo assim, não, isso eu não vou fazer, não. Isso eu não vou fazer. Esse horário aqui eu já não posso. Esse horário... Você tem que ver que absurdo que é. Esse horário eu não posso, esse eu não posso. Aí você vai criando empecilhos que não te ajudam. Então, quando você está na empresa, chega na empresa, chega para a empresa e olha, eu estou disponível, eu quero aprender, eu quero melhorar, eu vou aprendendo o que for necessário, eu vou traçar meu caminho. Pronto. A dica que eu dou agora, vendo do outro lado, né, de quem está contratando. E como contratado, eu sempre aceitei as coisas com muita tranquilidade. Dani, perfeito. Acho que assim, eu concordo muito com você e era uma visão que talvez eu não tinha quando eu formei. Né? Eu tinha uma visão um pouco mais fechada do que eu queria e aí eu tive que aprender de uma maneira um pouco diferente. Né? Eu tive que aprender vivendo, o que foi muito bom também. Né? Me trouxe muitos benefícios. Ô, gente, eu queria que ele fosse pro Souza Clube, ser meu técnico. Mas ele voltou para BH. Entendeu? Acontece. Mas se ele quiser voltar pro clube, ele volta. Ele sabe disso. É sempre bom saber que a gente tem uma porta aberta, né? E, Sempre. e assim, Viçosa é uma cidade que eu aprendi a amar, né? Tudo que eu vivi, tudo que eu
aprendi aí são coisas que, para mim, foram, assim, essenciais. Eu acho que eu nunca fiquei tão grato por um lugar que nem foi para mim a minha experiência em Viçosa. Só que algumas pessoas, elas de vez em quando, elas podem se sentir receosas, né? Principalmente algumas pessoas que fizeram a mudança tipo eu fiz. Eu saí de uma capital e fui para uma cidade do interior, né? Sim. E eu queria saber a sua visão sobre isso, de você que sempre esteve aí em Viçosa, né, uma cidade no interior. Você se sentiu prejudicada em algum momento por ter feito faculdade no interior? Ou quais você acha que são os benefícios de ter feito faculdade no interior? Boa pergunta. É, primeiro, os benefícios de fazer uma universidade no interior é que você consegue vivenciar as experiências sociais com mais afinco, né? No que eu digo de relações pessoais. Você estabelece relações pessoais, mas é o que eu vejo conversando com quem mora fora ou que estudou fora. Mas eu posso estar errada, tá, gente? O que eu vejo é que na universidade eu consegui estabelecer uma rede social com as pessoas que estudaram aqui comigo, muito próximo. Porque a gente. Por quê, gente? Vou dizer por quê. Porque eu ia caminhando na reta, conversando com quem estudava comigo. Acabava a aula, eu voltava, nem que foi empurrando a bicicleta, conversando com essas pessoas. Chegava no clube, chegava na prefeitura, eu conhecia todo mundo da prefeitura, eu conhecia todo mundo do clube. Você conhece muita gente, né? Isso, para mim, é um ponto positivo. Eu gosto de conhecer pessoas. Então, você faz uma rede de contatos muito grande. O interior tem isso. E as pessoas do interior, elas são muito sensíveis ao profissional, né? Então, por exemplo, lá no clube, quando você forma, muita gente faz abaixo-assinado para você ser contratado lá, né? Tem disso no interior, essas coisas assim. Não, a gente quer que ele fique aqui, a gente quer que você estabeleça uma rede. Então, acho que as grandes vantagens de você fazer no interior é isso. Você consegue vivenciar essas relações de uma maneira muito profunda. Essa questão cultural também ela é muito forte, porque você acaba vivendo, sendo imergido dentro dessa cultura universitária muito mais forte, porque o campus aqui também é muito grande, né, gente? Então, você vive muito o campus, você conhece muita gente de outros campos, porque o campo é junto. Por exemplo, no UFMG os campos são separados, né, que eu fiz lá após. Lá em São Paulo é um prédio, não é um campus, quando eu fiz o doutorado, é um prédio, né? Então, eu acho que a vantagem é essa. E quando eu fiz em Juiz de Fora, que também é interior, o campus também era muito grande, tinha essa questão da natureza aliada a isso, que você vivencia, você tem um espaço para caminhar, para correr, o espaço. Então, eu acho que essa é a vantagem, né? Essas vivências mesmo, que são muito mais no sentido de usufruir daquele momento, de você ter aquelas histórias. E eu acho que a desvantagem, ela está relacionada às possibilidades de atuação, porque você se restringe um pouco. Na capital você tem mais possibilidades. Não é igual mexer com um projeto, que é uma coisa que eu amo tanto. Na capital é muito mais fácil. Você vê as pessoas da UFMG, né, de uma universidade em São Paulo, como o USP, com outras, né? Unicamp, captando muito mais dinheiro para projetos. Eles conseguem captar, eles têm essa cultura de captação de recursos que nós aqui no interior não temos, nem a prefeitura que tem. E essas prefeituras de cidade grandes. Então, lá talvez eu teria muito mais oportunidade nessa área de projetos, né? Mas eu acho que oportunidade a gente faz também. Então, por exemplo, se não tem aqui, por que não eu iniciar isso aqui, né? Eu estou fazendo curso de captação de recursos. Eu estou tentando fazer agora pela prefeitura e pela universidade. A gente criou o Pelu, a gente tinha. Então, acho que você cria isso também, né? Mas eu acho que, em termos, por exemplo, de esporte e rendimento, fora daqui você tem muito mais. Quem quer mexer com treinamento, aqui você não vai ter, de fato, né? Porque aqui você tem muito mais a questão da licenciatura, da escola e do lazer. E fora daqui você tem muito mais em relação ao treinamento. Apesar de você ter o esporte universitário, né? Mas é muito pouco, eu acho. E fora daqui a vantagem é essa, você tem os recursos, né? E as opções, as possibilidades, até de publicação, ao invés de na área de pesquisa. Quando eu fui para São Paulo, você publicar um livro quando você está lidando com gente de São Paulo é muito mais fácil. Você publicar numa revista de São Paulo é muito mais tranquilo, porque você conhece todo mundo lá, você conhece as N possibilidades. Então, eu acho que nesse ponto também uma universidade de capital traz. E eu acho que para a mãe e para o pai, se morar no interior, dá uma tranquilidade também. Porque você acaba que estabelece relação, às vezes, com o dono da pensão que você mora, com quem te aluga o prédio ali, com a vizinha que vai atender seu filho, isso é muito comum. Isso dá uma tranquilidade também.
realmente, eu vejo muito desses pontos, né, que você foi falando ao longo da sua fala, eu identifiquei muito em mim. E eu acho que a principal coisa, que foi o ponto onde Viçosa conquistou meu coração no primeiro momento, quando eu cheguei, foi justamente essa questão de ser uma coisa mais junta. É aquela coisa, a faculdade, ela é basicamente junto com a cidade, né? Não são coisas assim, a faculdade é um ambiente, a cidade é outra. Então, você sai da faculdade, você vai para a cidade, mas você continua com as pessoas, né? E toda essa vivência eu achei assim uma coisa incrível para mim. E Dani, né? Infelizmente o tempo está acabando, mas eu gostaria de deixar um tempinho para você falar alguma coisa que acha que faltou, né? Se você quiser complementar com alguma coisa que você acha importante falar, agora é o seu momento livre, é o momento Dani. Vai lá. Não, eu só queria mesmo, Túlio, agradecer a oportunidade para poder falar um pouquinho da minha história, né? Parte da minha história. E eu só queria deixar um recado assim, gente. Nenhuma construção é fácil. Nenhuma escolha é fácil. Nada do que você fizer vai ser fácil, né? A gente tem que abrir mão de muitas coisas para a gente chegar onde a gente quer, né? Então, eu lembro de ir para o mestrado sem uma bolsa e ter que trabalhar em festa infantil. Quando eu fui fazer pós-graduação na FG, eu dormia no chão, literal, da casa dos outros, porque eu não tinha condição, né, de morar lá. Viajei muito quando eu comecei a dar aula em faculdade, eu dava em cidades muito longe daqui. Eu viajava mais de 1.000 quilômetros por semana, eu dava aula a 200 quilômetros, 150 quilômetros, ia e voltava, né? Às vezes eu pilotando sozinha de madrugada, já peguei assim chuvas torrenciais e eu no volante, parando em posto, chorando, chorando. Isso meia-noite, no meio da estrada vazia. Veio meu doutorado, eu engravidei no meio do doutorado, gente. Indo para São Paulo, eu ia toda semana de ônibus, são 13 horas, né? Fui assaltada no dia da minha qualificação, roubaram meu computador, roubaram todo o meu material no dia da minha qualificação, gente. Meu vestido agarrou na escada rolante e teve que cortar. Assim, você ir grávida no ônibus, você ser furtada no dia da sua qualificação, poderia destabilizar qualquer pessoa, mas eu estou falando de tudo isso para vocês por quê? Porque, apesar disso tudo, né, que eu passei, eu ainda estou numa posição de privilégio. Né? E o meu recado para vocês é: entendam a sua posição de privilégio nessa sociedade. Se você está na universidade pública, se você conseguiu entrar, você já é privilegiado. Se você é branco, você é privilegiado. Se você é homem, você é privilegiado. Se você é hétero, você é privilegiado. Então, todas essas estruturas que nos dão privilégio, vamos reconhecer. Né? E reconhecendo as estruturas, a gente entende quem são essas minorias e a necessidade de se ter políticas afirmativas para essas minorias. Então, vamos respeitar a cota, vamos respeitar as leis para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né? A questão do estudo racial, étnico. Eu acho que essa questão do privilégio, mesmo todo mundo passa dificuldade de fato, gente, mas o privilégio ele existe, tá? Por quê? Apesar de eu ter passado tudo que eu passei, o fato de eu ser branca, eu nunca passei racismo, né? Apesar de eu ter passado toda a dificuldade para estudar numa escola particular, eu cheguei no Coluna, eu cheguei na universidade. Então, quando a gente reconhece isso tudo, a gente começa a ter mais empatia com o outro, e a gente está precisando de mais empatia nesse momento. Então, a minha dica é, sempre reconheça seu privilégio, estude essas questões que são ligadas à área de humanas, porque reconhecendo isso, você se torna mais humano, e se tornando mais humano, você está fazendo um bem para você e para a sua profissão também. A gente precisa de profissionais mais humanos. Então, a minha dica é essa. Estude isso, leia livros sobre isso e reconheça o seu privilégio para que você seja mais empático com o outro. E muito obrigada, Perfeito. né, Túlio? Você é maravilhoso, eu adoro você. Eu espero que o seu canal tenha muito, muito, muito sucesso. Né? Vou te colocar lá no meu canal, que ele falou inicialmente, que é o Eficiência. É um canal que eu fiz para os meus alunos, né? E que para quem gosta de educação física, que é concurseiro que está na graduação. Então, eu espero que você tenha muito sucesso, eu espero que as suas entrevistas sejam maravilhosas. Você é uma pessoa maravilhosa, iluminada. Ó, caiu uma coisa aqui. Iluminada, maravilhosa, e que eu espero que dê tudo certo na sua vida. E, como eu te falei anteriormente, o Viçosa Clube está de portas abertas. Quando você quiser voltar para nós, a gente aceita de muito bom gosto.
Dani, muito obrigado. Eu adorei te entrevistar. Eu acho que, assim, em alguns momentos, muitos momentos, eu saí um pouco do meu roteiro, mas eu acho que foi muito bom, sabe? Foi muito bom a entrevista. Eu acho que tudo que você falou, tudo muito consciente, sabe? São coisas que muita gente precisa ouvir. Eu acho que são coisas que a gente precisa entender, né? As nossas posições, como que são as nossas relações com as outras pessoas. Principalmente se você quer trabalhar com educação física, se você quer ser um professor, a primeira coisa que você tem que entender é, para educar, você tem que saber para quem você está educando. Não adianta você querer chegar com a sua filosofia, com o seu jeito, o que você acha certo, se aquelas pessoas elas não estão acostumadas com aquilo, se elas não estão preparadas para aquilo. Então, eu concordo muito com o seu discurso e acho que não tem outra coisa que eu podia falar senão muito obrigado, porque foi incrível. E vou voltar outras vezes para o Viçosa Clube para visitar, mas eu acho que depois que eu voltei para casa, minha mãe não deixa mais eu sair daqui. Ah, com certeza. Já E foi uma mãe difícil para ela deixa. sair uma vez, eu voltar, vai ser difícil, né? Vida de mãe é complicada quando a gente vai tendo um filho mais velho, né? Então, muito obrigado mesmo do fundo do coração por tudo que você falou, não só as coisas, né, que foram para mim, mas acho que vai ajudar muita gente. Obrigada, Tulinho. Um beijo, querido. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar a curtida, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, para que esse conteúdo seja cada vez mais difundido. É isso e até a próxima!